De acordo com um novo estudo, a luz de raios-x emitida por um certo magnetar, uma estrela morta altamente magnetizada, parece indicar que a estrela tem uma superfície sólida e nenhuma atmosfera. Um estudo publicado na revista Science usou dados do satélite Imaging X-ray Polarimetry Explorer, ISP, da NASA para revelar que uma estrela morta altamente magnetizada conhecida como magnetar tem uma superfície sólida sem atmosfera. Liderado por pesquisadores da Universidade de Pádua, o estudo representa a primeira vez que a luz polarizada de raios-x de um magnetar foi observada. Esta foi a primeira vez que a luz polarizada de raios-x de um magnetar foi observada. O ISP, uma colaboração entre a NASA e a Agência Espacial Italiana, permite aos cientistas examinar a luz de raio-x no espaço, medindo sua polarização, a direção da oscilação das ondas de luz. A equipe estudou o magnetar 4U0142-61, localizado na constelação de Cassiopeia, aproximadamente 13.000 anos-luz da Terra. Magnetares são estrelas de nêutrons, núcleos remanescentes muito densos de estrelas massivas que explodiram como supernovas no final de suas vidas. Ao contrário de outras estrelas de nêutrons, elas possuem um imenso campo magnético, o mais poderoso do universo. Eles emitem raios-x brilhantes e apresentam períodos erráticos de atividade, com emissão de rajadas e labaredas que podem liberar em apenas um segundo uma quantidade de energia milhões de vezes maior do que o nosso Sol emite em um ano. Acredita-se que elas sejam alimentadas por seus campos magnéticos ultrapoderosos, 100 a 1000 vezes mais fortes que as estrelas de nêutrons padrão. A equipe de pesquisa encontrou uma proporção muito menor de luz polarizada do que seria esperado se os raios-x passassem por uma atmosfera. A luz polarizada é a luz em que a oscilação é toda na mesma direção, ou seja, os campos elétricos vibram apenas de uma maneira. Uma atmosfera atua como um filtro, selecionando apenas um estado de polarização da luz. A equipe também descobriu que, para partículas de luz em energias mais altas, o ângulo de polarização, a oscilação, mudou exatamente 90 graus em comparação com a luz em energias mais baixas, seguindo o que os modelos teóricos preveriam se a estrela tivesse uma crosta sólida cercada por uma crosta externa. Magnetosfera cheia de correntes elétricas. A coautora principal, professora Silvia Zani UCL Mulad Space Science Laboratory, membro da equipe científica do ISP, disse: "Isso foi completamente inesperado. Eu estava convencido de que haveria uma atmosfera. O gás da estrela atingiu um ponto de inflexão e tornou-se sólido de maneira semelhante à da água que se transforma em gelo. Isso é o resultado do campo magnético incrivelmente forte da estrela. Mas, como na água, a temperatura também é um fator. Um gás mais quente exigirá um campo magnético mais forte para se tornar sólido. O próximo passo é observar estrelas de nêutrons mais quentes com um campo magnético semelhante, para investigar como a interação entre temperatura e campo magnético afeta as propriedades da superfície da estrela." O principal autor, Dr. Roberto Taverna, da Universidade de Pádua, disse: "A característica mais interessante que podemos observar é a mudança na direção da polarização com energia, com o ângulo de polarização oscilando exatamente 90 graus. Isso está de acordo com o que os modelos teóricos preveem e confirma que os magnetares são realmente dotados de campos magnéticos ultrafortes. A teoria quântica prevê que a luz que se propaga em um ambiente fortemente magnetizado é polarizada em duas direções, paralela e perpendicular ao campo magnético. A quantidade e a direção da polarização observada carregam a marca da estrutura do campo magnético e do estado físico da matéria na vizinhança da estrela de nêutrons, fornecendo informações inacessíveis de outra forma. Em altas energias, espera-se que os fótons, partículas de luz, polarizados perpendicularmente ao campo magnético dominem, resultando no observado balanço de polarização de 90 graus. O professor Roberto Turolla, da Universidade de Pádua, que também é professor honorário do UCL Mulad Space Science Laboratory, disse: "A polarização em baixas energias está nos dizendo que o campo magnético é provavelmente tão forte que gira a atmosfera ao redor da estrela. Em um sólido ou líquido, um fenômeno conhecido como condensação magnética. Acredita-se que a crosta sólida da estrela seja composta por uma rede de íons, mantidos juntos pelo campo magnético. Os átomos não seriam esféricos, mas alongados na direção do campo magnético. Ainda é um assunto de debate se os magnetares de outras estrelas de nêutrons têm ou não atmosferas. No entanto,
O novo artigo é a primeira observação de uma estrela de nêutrons em que uma crosta sólida é uma explicação confiável. O professor Jeremiah, da University of British Columbia UBC, acrescentou: também vale a pena notar que a inclusão de efeitos eletrodinâmicos quânticos, como fizemos em nossa modelagem teórica, fornece resultados compatíveis com a observação do ISP. No entanto, também estamos investigando modelos alternativos para explicar os dados do ISP, para os quais ainda faltam simulações numéricas adequadas. As primeiras observações de raio-x de um magnetar, um tipo de estrela de nêutrons com os campos magnéticos mais poderosos do universo, confirmaram que esses campos são polarizados e indicam uma superfície sólida sem atmosfera. Os cientistas usaram o Telescópio Espacial Imaging X-Ray Polarimetry Explorer, ISP, da NASA para examinar o magnetar 4U0142-61, localizado a cerca de 13.000 anos-luz da Terra, na constelação de Cassiopeia. As observações de raio-x representam a primeira vez que os cientistas foram capazes de confirmar a teoria de que os campos magnéticos dos magnetares são polarizados. Essa conclusão também revelou a natureza sólida e nua da superfície da estrela de nêutrons. As descobertas podem ajudar os cientistas a entender melhor a física de objetos cósmicos extremos, incluindo estrelas de nêutrons e buracos negros. Medir a polarização informa os cientistas sobre os campos elétricos e magnéticos que compreendem os comprimentos de onda da luz e que oscilam em ângulos retos na direção em que a onda está viajando. A luz é descrita como sendo polarizada quando seus campos elétricos são orientados para que oscilem em uma direção unificada. Descobrimos que o ângulo de polarização varia exatamente 90 graus, seguindo o que os modelos teóricos preveriam se a estrela tivesse uma crosta sólida cercada por uma magnetosfera externa cheia de correntes elétricas, disse Roberto Taverna, astrônomo da Universidade de Pádua, na Itália, e principal autor de um estudo anunciando os novos resultados do ISP, disse em um comunicado em nova aba. Taverna e seus colegas descobriram, para sua surpresa, que a polarização pode depender da energia das partículas individuais de luz, os fótons. Advertizamente com base nas teorias atuais para os magnetares, esperávamos detectar a polarização, disse Martin Weskopf, cientista emérito da NASA que liderou a equipe ISP desde o início da missão até a primavera de 2022, no mesmo comunicado. Mas ninguém previu que a polarização dependeria de energia, como estamos vendo neste magnetar. Como todas as estrelas de nêutrons, os magnetares se formam quando estrelas massivas ficam sem combustível para a fusão nuclear e seus núcleos não conseguem mais se sustentar contra o colapso gravitacional. Isso resulta em um corpo com a massa do Sol, ou maior comprimindo cerca de 10 milhas, 16 quilômetros, de diâmetro, o tamanho de uma cidade média na Terra. Como resultado, o material que compõe as estrelas de nêutrons é tão denso que a NASA diz que uma única colher de chá pesaria 4 bilhões de toneladas. A polarização em baixas energias observada pelo ISP, que foi lançado à órbita da Terra no topo de um foguete SpaceX Falcon 9 em dezembro de 2021, indica que o campo magnético desse magnetar é tão inimaginavelmente poderoso que poderia ter transformado a atmosfera ao redor da estrela de nêutrons em um sólido ou um líquido, em um fenômeno chamado condensação magnética. Advertizamente isso depende se os magnetares e outras estrelas de nêutrons realmente possuem uma atmosfera. No entanto, algo que ainda é muito debatido pelos astrônomos, esse mistério pode ser apenas um dos resolvidos pelo estudo dos raios-x polarizados desses objetos extremos com ISP, uma prática conhecida como polarimetria, especialmente se resultados posteriores indicarem uma superfície nua. Na minha opinião, não há dúvida de que o ISP mostrou que a polarimetria de raios-x é importante e relevante para aprofundar nossa compreensão de como esses fascinantes sistemas de raios-x funcionam, disse Weskopf. Missões futuras terão que estar cientes